Dr. Luís Góes Pinheiro, qual é que é então o valor real acrescentado desta partilha de dados em saúde e o que é que tem a dizer a este déficit dos dados que realmente fazem falta ainda nestes dashboards? Bem, eu diria que, e essa aliás, eu não vou aqui repetir sobre a importância dos dados abertos, que acho que foi muito bem exposta. Diria apenas que há uma componente que é muito importante para nós, que é também a componente de indução de melhoria no desempenho dos serviços públicos, pelo facto de a transparência induz essa elevação de desempenho, portanto é também positiva e, por outro lado, mesmo até de uma forma quase inconsciente, o facto de essa transparência ser muito grande e no âmbito da saúde ela existe, porque de facto os dados são disponibilizados de uma forma que não tem provavelmente par noutra área da administração pública portuguesa, tem de facto esse efeito de indução e de promoção do melhor desempenho. E, portanto, para além de todos os outros, maior transparência, com uma cultura democrática mais profunda, a melhoria da economia, que não é apenas a possibilidade de criação de novos serviços, mas também dotar a economia de um conhecimento melhor sobre a realidade. E esse conhecimento mais aperfeiçoado sobre a realidade e as necessidades das pessoas também permite afinar os bens e os produtos que são colocados no mercado. Portanto, há de facto, as vantagens são tremendas. O próprio exercício de funções públicas beneficia da informação que é disponibilizada por outras entidades públicas, porque as entidades públicas também têm, muitas vezes, dificuldade em ter acesso em tempo real à informação de outras entidades públicas. E, portanto, esta ideia de abertura de dados, estou aqui a falar de dados públicos, num contexto de open government, esta não beneficia apenas quem do lado de fora da administração, quem do lado de fora do Estado procura acrescentar valor e tirar valor dos dados que são disponibilizados, beneficia também as entidades públicas que, ao disponibilizar os seus serviços, tiram também partido da informação que é disponibilizada por outras entidades. E aqui na saúde, que é uma área muitíssimo transversal, isso é uma realidade muito, muito, muito importante. Para nós, podermos aceder à informação de outras entidades públicas é também muito importante para a própria adequação dos serviços públicos da área da saúde. Evidentemente que não falo aqui da investigação, que beneficia muito com a partilha de dados, beneficia também a própria sociedade. Nós hoje sabemos que há uma grande vontade da sociedade de gerar novos serviços até de forma gratuita, e isso foi muito visível agora durante a Covid, e acabámos de ver um bom exemplo disso também, e hoje em dia com a existência de dados fiáveis partilhados, é possível criar esses serviços que não são necessariamente serviços lançados para o mercado de uma forma a pensar na sua transação, mas serviços lançados para o mercado apenas a pensar na sua reutilização por terceiros, portanto também é muito importante. E, portanto, eu sou um fã da partilha de dados, acho que a partilha de dados é essencial e acho que deve haver, de facto, e deve ser continuada uma política de partilha de dados e ela tem vindo a ser seguida e tem vindo a ser intensificada, e aqui na área da saúde eu acho que faz parte já da forma como se trabalha. Agora, dados, é preciso ter cuidado que dados são partilhados, porque de facto muitas vezes, e durante a Covid isso foi uma evidência, a ânsia de ter acesso à informação muitas vezes levou a também alguma participação na utilização dos dados que iam aparecendo. E, portanto, também é preciso ter algum cuidado com isso. E, portanto, desse ponto de vista, as fontes serem fiáveis é muito importante, e eu compreendo essa necessidade que ainda agora era aqui reportada, de ter acesso à informação de fontes privadas, mas é muito importante ter cuidado e ter a certeza que os dados que estão a ser usados são fiáveis e que os atributos desses dados estão também verificados antes da sua utilização. Isto porquê? Porque muitas vezes um dado é um número, não é? Agora nós precisamos é saber o que é que ele representa, não é? Ou seja, e portanto desse ponto de vista é fundamental saber que foi a entidade que o gerou, a que entidade se reporta, a descrição tem que ser o mais aprofundada possível, mas também não pode ser demasiado exagerada, sob pena de não ser usada e de não ser consultada. Portanto, tudo isso são dados absolutamente essenciais, e a credibilidade de quem os disponibiliza. Porque sob pena de, depois em cadeia, criarmos aqui um efeito de construção em cima de pés de barro, não é? No fundo, ou seja, usamos dados que não têm fiabilidade, em cima deles criamos novos dados, que depois são reutilizados e quase nos faz, e só um dia alguém que olhe para toda a cadeia de informação e na forma como ela foi gerada é que detectará que
há ali na base um pressuposto que efetivamente era frágil e que põe em causa todas as construções sucessivas. E isto é relevante e é cada vez mais relevante, porque cada vez mais nós trabalhamos em cima de dados que são gerados a partir de dados que são gerados a partir de dados. Portanto, já não é uma relação direta entre a fonte do dado, quem o recolheu, mas já é muitas vezes uma relação entre quem o está neste momento a usar, um dado que já foi trabalhado por cima de várias fontes e, portanto, desse ponto de vista é também preciso cuidado com a forma como se trata dados, correndo o risco de extrair daí conclusões que podem não ser certas, porque na base, no meio da cadeia, há dados frágeis, dados que não estavam suficientemente consolidados e dados que tinham pouca qualidade. E isso acontece, há dados com pouca qualidade. E portanto, desse ponto de vista, também é preciso ter bastantes cautelas. Um desses atributos, e é também um dos temas aqui da conferência, tem a ver com a possibilidade de georreferenciar esses dados. E isso também é algo que para nós é extraordinariamente relevante, e há pouco foi aqui falado, falou-se aqui no site na transparência.sms.gov.pt, onde existem 146 datasets da área da saúde e boa parte deles, eu diria algumas dezenas, estão georreferenciados, porque muitos dados sem esse atributo não servem de nada. E noutros casos, mesmo que quem disponibiliza os dados não saiba bem para que é que poderá servir a georreferenciação daqueles dados, o que interessa é que quem os vai reutilizar saiba. E, portanto, também é preciso ter isso em conta. Quem disponibiliza dados não tem de estar preocupado com a utilização que deles vai ser feita. Tem de estar preocupado em disponibilizá-los, porque a criatividade de quem irá criar valor em cima deles deve ser a menos limitada possível. E, por fim, isso era uma reflexão que depois deixava para a sala mais reservada, mas deixaria só aqui umas pontas, saber se os níveis de transparência devem ser todos iguais em função dos momentos. Ou seja, como há pouco dizia, em era de Covid, havia uma exigência na disponibilização muito rápida, muito célere de dados, porque um dia, em contexto de Covid, parece um ano. E na fase inicial da pandemia, então, um dia parecia uma década. E desse ponto de vista havia muita vontade de ter informação e de obter informação, e houve alguma resistência a disponibilizar informação que não fosse suficientemente consolidada e comparável. Exatamente para que não fossem tomadas decisões e, acima de tudo, para que não fossem sindicadas decisões com base em informação limitada. E lembro-me na altura em que a DGS, e estou à vontade porque não tinha a ver connosco, a DGS, que disponibiliza diariamente um boletim com dados, pediu aos delegados de saúde que não disponibilizassem dados locais, porque de facto as fontes podiam não ser as mesmas, as horas da recolha podiam não ser as mesmas, e portanto ter dados que depois comparados o todo nacional, que como sabemos é apresentado pelo município, com dados locais que podem não ter a mesma fonte, podem não ter os mesmos atributos, gera desconfiança nas pessoas, gera confusão na análise e muitas vezes esse nível aparente de transparência que pode enriquecer a qualidade da análise acaba por gerar apenas confusão e daí, em vez de extrair maior transparência, extrai apenas maior opacidade pela dificuldade de análise e comparação. Portanto, eram essas questões que eu gostaria de trazer aqui e que tratarei com mais detalhe depois na conversa que teremos a seguir. Muito obrigado, excelentes intervenções.